Fala pessoal, tudo bem? Rafa Voz por aqui, mais um vídeo aqui no canal FlyNG. Hoje vamos falar sobre o tão esperado tablet da PMDG. Vamos fazer uma análise, eu vou comparar o tablet com análises da vida real, do avião real, tá? Eu consegui aqui algumas referências para a gente fazer um comparativo. Tem alguns detalhes que eu vou falar durante o vídeo que não necessariamente a performance do tablet vai bater com a vida real, tá? Inclusive, o Cláudio Fonseca, lá do canal Fly Level Change, ele fez um review bem completo do tablet, explicou alguns conceitos, explicou algumas diferenças de performance da vida real. Eu vou deixar o link da live dele aqui na descrição do vídeo também, beleza? Lembrando, não esquece, se inscreve, comenta, compartilha aqui, me fala o que você achou do tablet. Esse vídeo é patrocinado pela Insider. Camisetas, não, brincadeira, vai, vinheta. Bom, senhores, o tablet está aí, está disponível para o PMDG, tá? Já tem bastante críticas aí na comunidade. Eu vou fazer aqui um review rápido do tablet, principalmente da parte de Flight Electronic Bag aqui, né? Electronic Flight Bag. E vou focar mais na parte de performance, tá? Caso você caiu de paraquedas e não saiba como ativar o seu tablet, você precisa vir aqui em PMDG Setup, Aircraft Equipment, página 16, ele está aqui, ó, Flight Tablet, tá? Lembrando que você precisa atualizar ele primeiro no PMDG Operation Center lá. Feito a atualização para a versão mais recente do PMDG, ele vai estar aqui na página 16, beleza? Eu estou em Porto Alegre aqui, mas não importa, tá? É só para a gente estar com o avião aberto. O tablet, visualmente, o pessoal está reclamando do tamanho do tablet. Particularmente, eu não vejo problema nenhum no tamanho do tablet. Acho interessante ele ser maior do que um convencional, porque facilita até a tua leitura aqui, né? E quando você está aqui na aproximação, cara, o tablet nem aparece. Então, sinceramente, eu não vejo nenhum mal no tamanho do tablet. Eu acho que eu até gosto, tá? O visual dele eu achei meio cafona, esse botãozinho aqui. E, no geral, ele é extremamente simples. Esse botão é bem cafona. Eu acho que dá para fazer uma personalização, tá? Eu vi o pessoal postando foto aí, dá para trocar o fundo, dá para trocar os ícones, dá para deixar ele personalizado. Depois eu vou trabalhar com isso aqui, vou fazer alguma coisa aqui para o tablet. Ele tem basicamente duas opções só e é isso, tá? A parte de Electronic Flight Bag, eu vou fazer aqui rapidamente, ó. Ele já tá dando um erro aqui que nunca tinha dado, tá? Ó, nem vou clicar. Mas ele tem integração do C-Briefing, você vai precisar vir aqui em Settings, colocar aqui o teu usuário. Não esqueça de mudar aqui para as medidas que a gente utiliza no Brasil, né? HPA e quilos. Caso você não utilize, você pode deixar do jeito que estava. Quando você fizer lá essa associação, basta clicar aqui e ele vai puxar o último voo, tá? Mais ou menos como funciona com outras aeronaves, como funciona com o Fênix, por exemplo. O voo que tem aqui é São Paulo-Salvador, não importa, foi o último voo que eu fiz, tá? É só para a gente puxar. O que não acontece, ele puxa aqui o Zero Fuel, e a navegação, tá? A navegação completa está aqui. Isso é bem legal, a gente tem a navegação aqui, é bastante interessante. Essas informações aqui do SimBriefing, para mim, sinceramente, não servem para nada. Por quê? Isso aqui não é integrado com o FMC, tá? Em que sentido? Ele tem uma integração, mas não é da melhor forma que poderia ser. Ele poderia muito bem, quando você clicar aqui em Fuel, ele já carregar o valor que você tem na navegação. Ou quando você clicar aqui em Payload, ele já carregar o peso que você tem na navegação, tá? Isso não acontece. Por que poderia acontecer? Porque essa parte aqui, ó, essas páginas que eu estou mexendo, essas páginas aqui não existem no avião real, tá? A gente não precisa colocar o Payload aqui. A gente não precisa preencher o Fuel aqui, tá? Isso aqui não existe no avião real. A gente precisa sim, quando estiver preenchendo aqui o FMC, deixa eu ir aqui para Performance, neste campo aqui, ó, aqui sim a gente precisa colocar manualmente, tá? Essa jogadinha aqui de clicar e aparecer o peso e você inserir, não existe no avião real. Então, tudo bem se não tivesse nesta parte aqui, tá? Se não tivesse essa integração aqui, tudo bem. Mas a integração de fazer o carregamento do avião poderia ser feito pelo tablet, e não acontece, tá? A parte de meteorologia aqui funciona bem, ele puxa o METAR atualizado aqui, sem problema nenhum. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá.
Ele tem um modo aqui do mapa dele de navegação. Ele está aqui com o Navigraph, tá? Tem o reportes que, quando você utiliza o mapa do Google, quando você troca aqui para o mapa do Google, aliás, eu estou com o mapa do Google, inclusive. Quando você utiliza o mapa do Google, que é esse aqui, e você dá zoom in e zoom out, ele tem crashado, tá? Algumas pessoas, mais de uma pessoa me reportou que isso aconteceu exatamente quando você mexe no zoom do mapa. Então, eu não vou nem mexer, mas tem esse problema para resolver também. Outro problema que já percebi, toda vez que eu abro o avião, eu preciso novamente reconectar aqui o meu Navigraph, tá? Não é fim do mundo, mas, cara, não era para acontecer isso também. E aí você pode trocar aqui para o mapa da Navigraph, e aqui tem o mapa de rota, tem o modo noturno e o modo diurno, e tem VFR, baixa e alta, tá? Ter essa opção de mapa aqui é bem legal para você acompanhar a tua rota, tá? Se você quiser, você clica aqui e você consegue arrastar o mapa. E aí você vê a tua aerovia. Porém, cara, também acho que poderia, olhando aqui agora, já que eu importei do SimBriefing, poderia estar com a minha rota destacada aqui também, tá? Não tem, beleza? Não tem a rota destacada. Vamos voltar aqui para o mini screen. A parte de navegação é a mesma que tem lá no SimBriefing, não tem muito o que falar. A gente pode, de repente, um dia falar sobre navegação. Aqui no fundo tem parte de meteorologia. É exatamente o que vem lá no SimBriefing, tá? Navigraph está funcionando bem para mim. Você clica aqui, escolhe. Eu estou com São Paulo aqui, apesar de estar em Porto Alegre, porque era o voo que estava lá. Ele carrega rápido as cartas, tá? Tá carregando bastante rápido, mais rápido que o próprio Navigraph Charts e mais rápido que o Fênix. E você pode pinar as cartas aqui também para depois ter um acesso rápido, beleza? Então a parte aqui de cartas tá legal, tá bem legal, tá honesto, tem o que precisa aqui para a gente observar as cartas caso você use o Navigraph. Parte de settings que eu já falei, e aqui a versão que tá o tablet, tá? 1.0.26. Beleza? Então, essa aqui é a parte de Electronic Flight Bag. É legal? É legal. Precisava ter um tablet só para isso? Acho que não, né? O que mais me interessa no tablet, na verdade, vai ser a parte de performance, tá? Poderia ter também a parte de controle de coisas de solo, né? GPU, abrir porta, fechar porta. Poderiam tirar do FMC e jogar para cá, mas por enquanto não o fizeram, tá? Já na parte... Então, ó, parte de Electronic Flight Bag, só para concluir essa primeira parte do vídeo, tá legal, tá honesto, tá funcionando. Poderia ser melhor a integração do SimBriefing com o próprio avião. Na parte de performance, aí a coisa já tá um pouco estranha, tá? Eu já fiz uma live, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, onde eu tive alguns problemas que eu encontrei ali. Alguns eu fiz coisa errada, outros realmente estava dando algum problema. O Cláudio Fonseca também fez uma análise, também percebeu que tem algumas coisas de performance aqui que não estão condizentes. Eu tenho análises do avião real, eu tenho o aplicativo Topper para comparar, e eu tenho as tabelas também que a gente poderia comparar, tá? Mas eu vou comparar só o Topper. Talvez eu pegue o peso máximo de decolagem na tabela e o aplicativo do avião real para a gente ter uma ideia, beleza? Antes da gente falar disso e colocar os poréns, queria mostrar aqui o seguinte, ó, estamos em vou colocar aqui Porto Alegre, que é onde a gente está, já que vamos começar aqui em Porto Alegre para fazer essa análise. Vou colocar a pista 11, tá? Deixa eu importar o clima aqui. Ó, ele não está importando aqui, agora eu não sei por quê. Talvez porque eu não esteja no aeroporto, correto? Pode ser. Vou deixar assim, tá? Vou fazer o seguinte, ó, para validar esse teste, eu vou tirar o Live Weather. Vamos ver se ele importa. Não vai importar. E aí eu vou inserir aqui manualmente, tá? Porto Alegre, pista 11, elevação, heading da pista, slope, comprimento da pista, condição da pista, seca. Beleza? Eu posso importar os dados a seguir aqui da aeronave ou do SimBriefing, da navegação, ou da própria aeronave, tá? Se eu importar da navegação, ele vai me dar os pesos que tem lá no SimBriefing, que não necessariamente é o que está no avião agora, tá? Eu vou fazer aqui primeiro com o SimBriefing, ó, ele me importou um peso aqui de 55,9, e se eu importar da aeronave, ele me dá 74, tá? Ou seja, estou com um peso bastante diferente aqui. Eu vou utilizar, para a gente ter uma referência fixa, 60 toneladas, beleza?
que é o que eu tenho também nas minhas análises aqui do avião real. E aí eu vou pedir para ele calcular com flap ótimo, rating ótimo, anti-ice off. Ele está me dando aqui, ó, flap 5, aceleração 1500, take-off de 26K, com temperatura assumida de 54. Aqui a gente já percebe que ele não está utilizando o rating ótimo, porque se ele está assumindo 54, a gente poderia fazer um derate no motor, talvez aqui até normalmente a gente faz para 24K, tá? Aqui no PMDG a gente tem 2 derate, ó. Vamos olhar aqui no N1. A gente poderia fazer um derate para 24 ou 22. 22 eu nunca vi nenhuma empresa fazer derate para 22, mas 24 é bastante comum. Então a gente poderia utilizar um derate, ó. E aí ele está dando aqui, ó, assumida de 50 graus ainda para um derate para 24K. E o flap 5 também é o mesmo caso. Se ele está dando uma temperatura assumida tão alta, significa que esse flap poderia ser menor do que 5. Poderia ser flap 1. E aí ele dá, ó, flap 1, 54 de assumida e as velocidades. Ou seja, quando você deixa aqui em ótimo, ele não calcula o flap ótimo e não calcula o rating ótimo, tá? Então o primeiro passo aqui que a gente já encontra de uma discrepância do PMDG. Beleza? Eu vou deixar aqui do jeito que está e vamos calcular pelo topper quanto vai dar para a gente comparar. Vamos comparar aqui com o topper para a gente ver o que fica. Ó, as condições estão exatamente as mesmas. Porto Alegre, pista 11, vento calmo, 15.013. Take-off 1, flap 1, bleed zone, anti-ice off, 60 toneladas, 737-800. Vamos calcular. Ele está dando aqui para a gente, ó, 53 de assumida. Velocidades V1 146, V2 148 e V1 140 contra 146, VR 148 contra 141 e aqui V2 162 contra 145, tá? Não está batendo aqui perfeitamente. Alguns pontos, a altitude de aceleração é diferente. Aqui eu não tenho como mudar a altitude de aceleração, tá? E outro ponto também que o Cláudio bem lembrou lá na live dele é que a análise não necessariamente ela contempla as mesmas coisas. Provavelmente esse tablet da PMDG e até mesmo o aplicativo Topper, eles são diferentes do avião real, porque no avião real as análises contemplam mais coisas do que só a performance pura do avião, tá? Vai contemplar, por exemplo, obstáculos à frente, a própria altitude de aceleração, vai contemplar se o teu CG ele está mais para frente, mais traseiro ou mais frontal, né? Então ele contempla algumas outras coisas e ainda acredito que as performances da Gol, por exemplo, elas ainda têm uma margem de segurança em cima do que tem no manual, tá? Então é normal que não bata com o avião real. Aqui, tirando as velocidades, que eu acredito que 7 nós aqui de VR é algo considerável, tá? A temperatura assumida até que bateu bem aqui, 54 contra 53 para o mesmo peso, beleza? Mas é o que eu falei, ele não calcula aqui o ótimo mesmo. Outro ponto a pensar é o seguinte, numa pista como Porto Alegre, que é uma pista longa, você vai fazer o cálculo aqui com o teu tablet e não vai ter problema nenhum, não vai ter problema nenhum. Então, mesmo que você esteja no peso máximo de decolagem, dificilmente você vai ter algum problema na hora de decolar. Você deve sair do chão sem muito susto, tá? Só que a gente está falando de um avião stud level, então ter um tablet com um cálculo de performance que é um pouco mandrakeado, eu acho que não é o ideal, beleza? Mas numa pista longa você não vai ter problema. Agora, só para a gente ter uma referência do avião real, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui na tela. A gente tem, ó, Porto Alegre, pista 11, pista seca, 15 graus, 1.013, 60 toneladas. Exatamente a mesma condição que a gente colocou aqui. A única diferença que pode criar aí uma certa discrepância é o valor do CG aí, que é um CG adiantado, tá? Ó, forward 6%. Mas ele está utilizando o rate ótimo e flap 1. Ele está dando aqui para a gente, ó, uma redução de 24K, tá? Com 84,7. Ele está dando uma redução de 24K com 84,7 e uma subida de 61, velocidades 40, 40, 43, tá? Na prática, cara, não vai fazer tanta diferença essa diferença de temperatura assumida e de valor dentro do simulador, beleza?
Principalmente porque Porto Alegre é uma pista longa, então quanto maior a pista, mesmo que você esteja no peso máximo de decolagem, vai fazer pouquíssima diferença aqui a tua análise, tá? O que me incomoda é que estamos falando de um avião study level, então isso aqui deveria ser um pouco mais alinhado. Então, ó, se a gente for para São Paulo, com essas condições aqui, ó, 17 da direita, take-off, exatamente igual às mesmas condições, flap 1 provavelmente não vai dar, tá? Ó, ele está me dizendo aqui que para flap 1 é 58,048. Flap 5 já pode ser possível, normalmente decola de São Paulo com flap 5. Vamos calcular flap 5. Aí ele deu, ó. Tá dando take-off, que na verdade eu forcei, né? Flap 5. Tá com 130, 132 e 142. Altitude de aceleração 1500, mesma coisa. Vamos comparar aqui São Paulo com a vida real. Aqui na análise de São Paulo, da vida real, que está aparecendo aí na tela, ele está dando para a gente flap de decolagem 5, ele está fazendo um derate para 24K e ele está assumindo 25 graus. Vamos ver o que o tablet faz aqui para a gente nessa condição. Ó, ele deu 26 aqui de assumida, até foi razoavelmente perto, com velocidades também estão bastante perto, 132, 133 e 141, beleza? Então aqui está até batendo um pouco mais. Outro problema que tem no tablet aqui é o seguinte: o avião ele tem opções aqui de trocar o rate do motor. Até 22K a gente consegue, porém a gente tem a opção de 27K, que seria um caso para o Santos Dumont, que é onde normalmente vai dar bastante problema. Se a gente for aqui para o Santos Dumont, que é onde a gente provavelmente vai ter a pista mais restritiva aqui do Brasil, a gente poderia ter um avião que é um SFP e 27K de potência. No PMDG, a gente só tem a opção de mudar aqui para o 27K nesse bump, tá? Mesmo que você coloque lá um pacote SFP no FMC, o 27K só é liberado aqui através do bump. Aqui não tem opção de eu colocar um 27K, então, ou seja, já não dá para fazer uma análise muito precisa. Mas vamos colocar aqui um take-off, flap ótimo, paxing off. E vamos tentar calcular 60 toneladas, que é um peso bastante ok para operar no Santos Dumont. Ele está dizendo aqui para mim que não tem como, ó, 55 é o peso máximo para você decolar. Vamos tentar colocar flap 25? Ó, ele não deixa decolar, ele já está considerando aqui 55 toneladas para flap 25, provavelmente, né? Então, cara, 55 toneladas no Santos Dumont para decolagem, pista seca, é muito pouco. Essa análise aqui é completamente furada. Não tem como confiar nesse tablet aqui para análise em pistas curtas como Santos Dumont ou até mesmo São Paulo. Provavelmente, se você tiver um peso ali próximo do estrutural de decolagem, você também não vai conseguir fazer um cálculo preciso. Você só vai conseguir usar isso aqui quando você tiver com peso muito baixo, ou seja, se eu reduzir o peso aqui para decolagem no Santos Dumont para 55 toneladas, sendo que, olhando a tabela aqui, para 15 graus com flap 25, o nosso peso máximo de decolagem seria algo em torno de 62,7 toneladas. Ou seja, ele está errando aqui por 7 toneladas, tá? É muita coisa. Então não dá para usar. Não dá para usar o tablet dessa forma. Não dá para usar essa análise de performance dessa forma. Beleza? E para finalizar, para comparar com a vida real, ó, eu não vou nem colocar as mesmas condições, porque essa análise aí é da 20 da esquerda. Mas dá para ter uma ideia, ó. Ele está usando 27K e está assumindo 25 graus ainda, com 123, 123 e 136. Se talvez pudesse colocar aqui a opção de 27K, talvez a gente conseguisse calcular. Mas mesmo assim, cara, não vai ganhar 7 toneladas você decolar com 27K ou 26K. Tá muito fora aqui o tablet, beleza? Então é isso. Por enquanto a gente tem um tablet aqui que tem uma análise de performance duvidosa e um leitor de PDF interessante aqui no Electronic Flight Bag, mas só isso. Se esse tablet tivesse sido lançado com um avião quando saiu, cara, provavelmente não teria tanto problema. Meu único ponto é, os caras estão trabalhando nesse tablet há 2 anos, eles estão anunciando que o tablet vai ser algo revolucionário, que vai ser o melhor tablet dos simuladores. Demorou-se muito tempo, né, como eu falei, para lançar isso, e quando lançou, parece que fizeram esse tablet num domingo à tarde, para lançar correndo na madrugada, enquanto ninguém via, tá? Então, para mim, por enquanto, a parte de Electronic Flight Bag tá legal, eu vou usar.
Agora, a parte de performance eu vou continuar sem usar, que para mim era o mais importante do tablet, não tem. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Comenta aqui o que vocês acharam do tablet. E a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!